bem-vindo, bem-vinda ao Sporteca Talks, tecnologia e inovação no esporte. Esse é um podcast semanal com os principais experts desse mercado que estão transformando a indústria do entretenimento esportivo na nossa segunda temporada sobre Copa do Mundo. É claro, estamos no clima, já dá para perceber, você também. E o episódio de hoje está emocionante, você vai entender por quê. Cássio Brandão, fundador do Alambrado Futebol e Cultura, um dos principais marketplaces de venda de camisas, mas não é só uma camisa não, tem história, tem memória, tem emoção, tem um contexto sociocultural, afinal de contas o futebol nos une nesse sentido. Então é para fã, é para colecionador, é para torcedor, é para todo mundo. Chega mais, Cássio, bem-vindo, que prazer. O prazer é todo meu, uma delícia estar aqui com você falando de uma das minhas paixões, então super obrigado pelo convite. Bom, primeiro estamos aqui, já contextualizado, bem trajados, nos conte a sua camisa, de quando é? Essa camisa da Copa de 2006, é uma tristeza a gente não ter conseguido ir mais longe naquela Copa, e que timaço que era aquele, a gente olha do goleiro ao ponto esquerdo, só tinha craques ali, né? Era impressionante aquele time. Eu estava revendo alguns lances de 2006, que tristeza de não ter conseguido ir mais longe naquela Copa. E essa é a camisa de 2006, da golinha alta, essa é a camisa estilosa, camisa né? Estilosa, diferente. Né? Super bonita. Gostei. Quem sabe aí, você pé quente, vamos ver nessa edição, né? Tomara. Você tá podendo acompanhar aqui, né? O nosso podcast vai para o YouTube, vai para o Spotify com imagens, então as camisas, e o Cássio vai explicar uma a uma, a gente vai passar aí por essas 22 edições, sendo que o Brasil, claro, frequentou todas, sim, né? E entender um pouco o que une, né, esse espírito de Copa, de Brasil, de identidade e o que representa cada camisa. Eu estou com a de 2000... A última Copa do Mundo, de 2018. 2018, oficial. Eu ia mostrar aqui, Cássio, que eu estou oficialmente, se joga bet marcada aqui também, por favor, estou torcendo, não sei se dá para ver, né, João? Mas enfim, só para brincar aqui. Primeiro eu queria que você contasse um pouco a sua relação, de onde saiu essa paixão por camisas até montar o Alambrado, enfim, trazer essa solução tão inovadora também, a gente vai chegar lá, né, para os torcedores, e o nosso contexto aqui é inovação e tecnologia no esporte, e como é que foi criar, né, hoje, e chegar a esse marketplace que tem aí um acervo super interessante, são mais de 5.000 camisas, né, isso. E a sua coleção particular, que também, né? A minha coleção particular é de Corinthians, quem sabe a gente um dia conversa só sobre Corinthians, vai ser um prazer. Legal. A minha relação com camisa, ela começa bem desde pequenininho, desde cedinho. Eu tenho memórias incríveis da minha primeira Calunga, minha camisa Calunga Corinthians, e eu sempre fui muito apaixonado por camisa. E sempre enxerguei na camisa essa conexão forte de você ser um pouquinho o jogador, né? A camisa é esse elo que te conecta e que te faz. Eu, por vários momentos na minha infância, usando aquela Calunga, me sentia um pouco Neto, imitava um pouco Neto, fazia gol e corria de joelhos e fazendo os movimentos que o Neto fazia. Então a camisa, ela tem esse significado na infância muito forte para mim, e hoje ela, como um negócio, ela, antes de ser esse negócio que a gente transformou e que a gente construiu, o Alambrado, onde a gente diz que camisas contam histórias, eu acho que esse é um ponto fundamental, não é um pedaço Sim. de pano, é uma camisa que conta uma história, que se conecta politicamente com o momento, que denota preconceitos que, por exemplo, a sociedade tinha quando a camisa era branca e deixa de ser branca, porque o maracanaço faz com que tudo isso aconteça, tem a relação do Barbosa, tem goleiros que deixam de ser negros na seleção brasileira por muito e muito tempo, tem toda a história da evolução tecnológica que conecta muito aqui com o podcast. Você pega uma camisa dos anos 50, o peso dessa camisa, a forma como ela... Imagina jogar com uma camisa de tecido com chuva. Peraí, vamos pegar, só para ilustrar aqui, qual é? Então, na verdade, aqui a gente não tem nenhuma... Só uma noção, não tem uma noção dessas mais 50, antigas. Exatamente, mas essa é uma camisa de 1986, Pronto. Né? Essa é então, uma pelo menos linda camisa clássica de 86. Só para a gente ter uma noção do que estamos falando aí, né, para décadas para trás, e as nossas aqui já super modernosas. A camisa desse ano, por exemplo, que ela é super tecnológica. Olha, que é essa camisa que legal, que né? o Brasil está jogando agora no Catar.
Avatar. Essa camisa de 86 tem uma história super bacana, que tem o Café do Brasil, tem um movimento dentro do escudinho da CBF aqui, tentando divulgar e tentando fazer esse processo de internacionalização do Brasil através do café ali na Copa de 86. Mas o futebol, ele é importante para todos nós, sabemos absurdamente disso, e a gente vive um momento tão especial de se reconectar com a camisa brasileira, né? De reconectar com o amarelo e, enfim, voltar a ter um pouco de orgulho. E a gente está sentindo isso hoje nas ruas, as pessoas voltaram a ter esse orgulho da camisa, isso vai ser muito legal. Essa Copa, se o bom Deus permitir, vai trazer muito disso para a gente, vai recuperar muito dessa autoestima do brasileiro e de ostentar poder estar vestindo o verde e o amarelo. Tomara com o seu pé quente aí, a gente sabe que você vai para lá também, em breve, né? Hoje, terça-feira, o episódio está no ar, você já está indo logo na sequência aí amanhã. Mas, enfim, o Brasil estreou bem, né? Tivemos aí um início, um pontapé legal. Que golaço do Richarlison. Maravilhoso. E eu, da apelido com o esporte olímpico, que é o futebol também, ele esteve, né? Sim. Foi ouro em Tóquio, enfim. Então, um cara aí que fez os dois, tem toda essa relação também, um dos garotos, um dos jovens, enfim. Mas você tocou num ponto legal, e a gente tinha comentado, de fazer aqui uma linha um pouco do tempo dessas edições, né? Sim. E entender desde 50, então você estava falando, um momento, né, prévio aí, até a questão de cores, marcas. Então vamos por partes, né? Lá. Em que momento mudamos as cores e vamos para essa curiosidade também das marcas, né? Que hoje, obviamente, sustentam todo o negócio, né? E aí tem uma pizza que recentemente circulou considerando as principais marcas versus seleções, né? E a gente tem uma hegemonia aí da Nike, que estamos, né, representando aqui, mas também um pouco das outras marcas, enfim, vamos aí nesse contexto. Em que momento, então, saímos do branco, né, e aí entraram as cores e as marcas na seleção? Perfeito. O Brasil joga a Copa de 30 vestindo uma camisa branca, joga a Copa de 34 usando branco, na Copa de 38 o Brasil também jogando de branco, chega a jogar de azul, porque o Brasil joga, se eu não me engano, contra a Suíça, e a Suíça também tinha um sorteio, o Brasil não podia jogar, então ele vai lá e joga com a Polônia. A Polônia estava jogando de branco e o Brasil, então, tem que jogar de azul. Aí você tem o período de guerra ali, o Brasil joga 50 com essa camisa branca. Né? Não exatamente com essa é uma reedição recente, uma noção, né? Essa linda camisa que foi reeditada há poucos anos atrás, e o Brasil joga de branco em 1950. Pós-Maracanaço, o branco é aposentado, acontece um concurso no Brasil, através de um jornal do Correio da Manhã, à época, se eu não me engano, e eles escolhem a camisa eleita, essa camisa amarela, a camisa amarelinha passa, então, a ser a camisa do Brasil a partir de 1954. Então, o Brasil joga 54, 58. 58 o Brasil é campeão jogando de azul, é a primeira vez que o Brasil ganha uma final e jogando com uma camisa azul. Que é lindo também, que né? É linda, o azul é... Que é linda, a camisa lindo. De 62. 66 naturalmente continua jogando, e aí a sequência vem acontecendo. Do ponto de vista de marcas, o Brasil passa a ter uma marca produzindo, que é a Atleta, na Copa de 70, tanto que depois a Atleta se denomina como a marca dos tricampeões, então a camisa de 70 ela é uma camisa da Atleta, mas a partir de 74 mesmo que você tem a utilização mais forte, mais extensiva de marcas, não só pelo Brasil, como de todas as seleções. Né? 74 o Brasil ainda está jogando de Atleta. Em 78 o Brasil joga de Adidas. E aí é o único ano que o Brasil joga com uma Adidas. Em 82 e 86 a gente passa a jogar com a Topper. E o Brasil continua jogando de Topper até 1990, quando em 1994 acontece uma revolução tecnológica aí com aquela Umbro super brilhante. Tem uma história clássica do Moraci Santana que fica desesperado com calor em Passadina, e os jogadores... Tem uma lenda que contam que os jogadores jogavam álcool, jogavam água para tentar, porque o calor era muito forte. E a camisa era uma camisa sintética linda. A gente tem um modelo dela aqui para mostrar, que é essa aqui. Né? A camisa dos 3 escudos aqui no Cuidado fundo. Com essas camisas. Eu tô super receosa aqui. Primeiro que eu tenho toque. Segundo que isso aqui são relíquias. Então... São relíquias aqui. A gente tem... Ao manusear, toda a atenção. Muita coisa legal e super cuidado. Obrigado pelo cuidado. Não, você fica com a amarela, eu fico com essa. E eu mostro pra cá. Azul aqui. Pronto. Então, essas aqui são as camisas de 1994, produzidas pela Umbro. Com atenção. Ó.
Tá. E são essas aqui. Então a gente tem em 94 a Umbro como a patrocinadora do Brasil. É engraçado que... Bom, não, é bem diferente, né? A minha lembra um pouco a golinha, lembra, né? tem uma golinha que a lembra. Sua é que é acho que é uma das golas mais diferentes. Essa né? gola diferente aqui que é que de retoma 2006. ali. Exatamente. Tá. Legal. E aí a Nike chega na seleção brasileira a partir de 1998. E desde então a gente tem a Nike como a patrocinadora. A Nike ela passa a patrocinar o futebol pela primeira vez numa Copa do Mundo em 1994 com a seleção americana. E aí depois, a partir de 98, ela começa a intensificar. E na história o que a gente vê é um predomínio muito forte da Adidas, né? A Adidas... tem a história clássica do marketing esportivo do Pacto Pelé na Copa de 70. O Pelé vai lá amarrar a chuteira no jogo contra Muito o Peru bom. e mostra a Puma. E aquilo vira, como assim? Como a Puma quebra aquele pacto dos irmãos Dassler que tinha acontecido. Mas a Adidas, sem dúvida nenhuma, por ser a patrocinadora da FIFA, por ser a patrocinadora do maior número de seleções até hoje, por ter o maior número de campeões da história da Copa do Mundo, a Adidas é a marca que mais se conecta quando a gente fala de fato de Copa do Mundo. E a Nike tem essa relação muito duradoura com o Brasil desde 1998. E aí tem uma história interessante, a gente está acompanhando isso cada vez mais, né, no marketing esportivo, no contexto do esporte para fãs, e a gente fala sobre isso aqui no podcast também, né, engajamento. A Sporteca é uma fábrica de startups que trabalha numa das verticais com engajamento de fãs, com apps, enfim, que é essa relação com o fã torcedor, quer dizer, o que representa a camisa, obviamente do ponto de vista de memória, de história, a gente está falando um pouquinho aqui, mas também de negócio, como que essas marcas, como é que você avalia que elas foram trabalhando para potencializar cada vez mais isso por meio dos valores, cada uma vende uma história, né? A Nike é o impossível, né? Não é nada, enfim, eu acho que, desculpa, a Adidas é o impossible is nothing, né? Nada é impossível. E a Nike Just Do It, que é o clássico que vai e faz. De que maneira você acha que elas conseguiram irem transformando também esses discursos, e hoje muito também com a questão dos direitos, da equidade, né, de homens e mulheres, a questão do racismo, a inclusão, quer dizer, trabalhar o esporte como plataforma de inclusão, né, e transformação social, e utilizar os atletas, no caso, né, o futebol, seleção, como uma vitrina, né, um espelho, mas no final quem também paga essa conta é o consumidor, né, é o fã, é o protagonista, torcedor, chamemos como quisermos. Como é que você vê essa transformação, essa caminhada? A caminhada ela é uma caminhada de aceleração absurda, impressionante, que a gente vem vivendo nos últimos anos, né? Então, se a gente quando a gente olha, por exemplo, para a seleção brasileira Umbro em 1994, o acesso a uma camisa como essa ele era um acesso muito mais complicado. Era muito mais difícil de você conseguir uma camisa dessa. O modelo, hoje, quando você vai a uma loja, seja da Nike ou da Adidas, você consegue escolher a camisa torcedor, a camisa jogador, você consegue usar uma camisa exatamente como a que o jogador tá vestindo em campo. Isso cria uma conexão muito forte, isso cria uma apropriação dessa relação aí. Agora, do ponto de vista de diversidade, do ponto de vista de responder os valores, eu acho que todas essas marcas e todas as seleções ainda precisam evoluir muito. A gente ainda tem, muito provavelmente o futebol é o esporte mais racista e desigual que a gente conhece. Todos amamos, eu sou apaixonado por esse esporte, mas a gente sabe fato, né? O quanto precisa evoluir, o quanto o futebol feminino deveria ter muito mais protagonismo. O Corinthians tem um time impressionante, acabou de ser campeão, mas ainda as meninas ainda pedalam demais e precisam fazer tanto. Eu não tenho esse lugar de fala, tá? Mas mas é um olhar de quem está no meio, de quem, né, serve o torcedor, a torcedora. Sim, então você tem uma percepção sua, né? A sensação é que a Gabi Zanotti tem que jogar 150 vezes mais do que ela joga para poder ser, enfim, parecida com o lateral esquerdo do Corinthians que está no banco, do ponto de vista de remuneração, do ponto de vista de presença ali, do ponto de vista de reconhecimento. Então acho que a gente como sociedade tem que discutir, e aí não é crítica, mas a Nike, a Adidas, a Puma e todas elas, na minha humilde opinião, deveriam fazer muito mais pela diversidade, muito mais pela inclusão. Acho que essa jornada ela é longa demais e está longe da gente ter um resultado hoje considerado minimamente positivo.
E também é muito recente essa caminhada, até com ferramentas mesmo de dados, né, de soluções em tecnologia e no digital, de entender de fato esse perfil do consumidor, né? Quem é esse torcedor, essa torcedora, esse fã? De onde vem? Quais são as suas escolhas? Por que está comprando uma camisa Nike, Adidas ou Puma? Né? Enfim, falando de seleções, e a gente está vivendo esse momento Copa que é muito especial, olhando para essa também jornada do Brasil nas 22 edições e todas essas camisas, e algumas você está conseguindo representar aqui, porque são muitas histórias, como é que você também escolheria ou destacaria essas edições e as suas respectivas camisas? Eu faria, acho que três momentos aqui, né, das camisas da seleção brasileira. Acho que tem esse período ali entre os anos 70, as camisas da atleta, aquele fascínio todo criado por Pelé e companhia. Esse segundo momento ali, 94, do Tetra e essa camisa Umbro, essa camisa mais diferentona, e essa grande sequência que a Nike vem fazendo, né? Essa camisa que eu estou vestindo, ela é linda. A camisa desse ano, dessa Copa, eu acho muito ambas legal, né? Muito bonitas. As camisas de goleiro, tanto a preta quanto a cinza, são espetaculares. São lindas. O Alisson na estreia joga com a cinza e tem um outro modelo preto que é muito bonito. Eu quebraria nesses três momentos, mas como colecionador aficionado, nerd, maluco, eu poderia quase que discorrer sobre Copa a Copa e seleção a seleção. Eu sou bem apaixonado pela camisa, pela atleta de 1970. Tá. Eu acho uma camisa clássica, eu não trouxe ela aqui. Eu tenho uma autografada pelo Carlos Alberto, linda, essa boa, camisa está hein? até enquadrada no meu escritório, que é muito. incrível, essa camisa lindo. é incrível, camisa do Capita. A camisa é de 70, uma camisa clássica, simples, linda e com toda a magia do tri ali, então eu escolheria ela. Pesa muito. O que vai regendo essa mudança de formato, né? Por exemplo, a minha com essa gola, a sua, quais outras golas a gente tem muito diferentes, Não verdade, tem tanta variação assim? Ou uma gola careca, essa aqui é careca azul? Essa é uma careca azul. Essa azul que você falou é a segunda camisa de agora, não é isso? Exatamente. Nunca tivemos uma camisa com detalhe assim, isso já chama atenção, não é isso? Um detalhe de onça? Com esse detalhe de onça, essa ligação com o Pantanal. Nunca tivemos, né? Que eu me lembre, assim, você tá aqui para isso também, para não me corrigir. Mas não me lembro nunca de ter visto com detalhe aqui, né? Que faz uma alusão à nossa fauna, né? Enfim, tem um contexto até ambiental interessante e não deixa, né, subliminar aí uma mensagem de conservação ambiental. Não sei se foi essa também a intenção, não sei. A Nike contou um pouco sobre isso, né? Aqui, na verdade, a gente está falando de quase que um tema, mas a Nike, por exemplo, e não só a Nike, a Adidas, a Puma, elas sempre trabalharam com alguns layouts. Então, essas camisas de 2002, elas eram todas iguais para todas as seleções, mudando as cores e, naturalmente, o escudo. Mas o número, esses recortes, os desenhos, eles eram exatamente iguais. Por vários anos e por várias Copas a gente teve esse modelo de template. O template da Nike, o template da Adidas para essa Copa. Esses templates eles iam se replicando em vários momentos. Nessa Copa especialmente a gente não tem um template definido que as seleções elas vão. A gente tem um pouquinho da Nike esse recorte. Que a Nike é um recorte meio único. Até em vários clubes a gente vê isso acontecer. Por exemplo, é o recorte hoje, por exemplo, das camisas do Corinthians aqui no Brasil. Então, isso vai depender muito do modelo de produção, do designer, né, do momento que vai acontecer. Ao longo da história, a gente teve as camisas de Camarões do Roger Milá com um design completamente diferente. A gente teve as clássicas da União Soviética com o CCPP lá, que, enfim, fizeram são muito famosas. A gente tem uma história maravilhosa quando a gente pensa em camisa, que é a história do Cruyff. O Cruyff, na Copa de 74, se negou a usar as 3 listras da Adidas, porque ele dizia que ele não era remunerado por isso, porque ele tinha um patrocínio de uma outra marca. Então, você pegava a laranja mecânica ali, todos os jogadores estavam usando as 3 listras, exceto o Cruyff número 14, se eu não me engano. Então, a gente vai ter várias histórias aí de modelos que vão se eternizando. Se a gente puder discorrer aqui, a gente vai falar sobre camisas 1000 e sobre seleções que foram marcando. Mas te respondendo pragmaticamente, vai depender ou do designer ou de um modelo industrial, por assim dizer, que vai criar templates e vai criar modelos para que eles sejam replicados por determinadas marcas. Tem um movimento acontecendo agora nessa Copa que é engraçado, que é o da Nike incluir o Nike escrito, Nike,
que não era comum, várias seleções estão usando. É verdade. E o da Adidas retiraram o Adidas. Deixar só Deixar o ícone, né? o símbolo, só as três faixinhas. Então isso vai depender bastante, isso, enfim, está conectado com o design. As camisas da Dinamarca esse ano na Copa tem uma curiosidade interessante, elas são da mesma cor, no mesmo tom. É uma branca, uma vermelha e tem uma terceira preta, mas ela é literalmente a mesma cor, incluindo o escudo. A camisa é linda, a camisa minimalista, muito, muito bonita. A camisa da França esse ano é linda, toda azul, com um número lindo. Então, a gente vai, nessa Copa, continuar contando a história das camisas que vem, enfim, sendo construída, e desde 1930 a gente tem tantos exemplares aí para contar. Você me deixa com vontade de fazer rankings aqui, mas já que você falou... Eu sou suspeito porque eu sou das listas. Eu adoro. Eu amo uma lista, então podemos quais seriam começar. Para você? Eu sei que é difícil, mas dessa Copa, as 3 primeiras camisas mais bonitas, as 3 seleções você colocaria. Quer tirar o Brasil? Tira. Vamos tirar o Brasil só para... Tá bom, eu deixo. Para não ser nem... Ou 5, vai, se você quiser fazer. Não, eu te diria que são... Ranking de 5. Eu te diria que são 3, assim. Eu acho que são as 3 camisas que, para mim, hoje são... Eu tô apaixonado pela camisa da França. Legal. É uma das camisas que... Ale. A camisa da França tá linda, linda. Ai, muito bom. Eu gostei muito mesmo da camisa da Dinamarca. Essa camisa da Hummel, ela é diferente. Ela é uma camisa... muito, muito bonita. E eu sei que tem algumas críticas a camisa da Holanda, estão dizendo que o laranja não é tão laranja assim, que ele é diferente, mas eu gostei bastante da camisa da Holanda. E de verdade, essa camisa do Brasil, eu arrisco dizer que desde essa de 2006 eu poria como a camisa mais bonita. Eu poria como uma das 3 camisas mais bonitas desde que a Nike... Cadê a nossa principal, né? Peraí, cuidando aqui com o nosso acervo. Isso, vamos Olha, lá. Tá muito legal. Se você pudesse estar tocando igual eu aqui, você ia gostar mais ainda, porque é uma oportunidade única de ter contato com essa coleção, né? Quer dizer, essas daqui são suas, Essas né? são não minhas. estão à venda. Essas A são sua da minha coleção tem pessoal. mais de 6 mil camisas, considerando tudo, né? Sim. É Brasil e Corinthians. Brasil, Corinthians e outros times. Aí eu tenho... Alguns regalos. Basicamente, eu gosto muito de camisas de futebol internacional, então tem uma coleção super bacana de Barcelona. Tem uns infiltrados que eu amo. ali. Tem vários infiltrados, tem camisas de times. Eu tenho essa basicamente aqui, né, essa daqui. Eu acho esse detalhe da bandeirinha, vamos mostrar aqui. Eu não tinha reparado nesse detalhe, rapaz. Fofa e mais no botão, linda. é isso? O botão é uma bandeira do Brasil. Eu não tinha visto. E o muito punho bonita. aqui, né, que a gente fala, né? O punho, né? Não sei se se chama de exatamente. É um detalhe aqui, né? Acho que o punho seria mais aqui, mas a manguinha a dela. manga. Punho é no punho, Beth. É a manga. Mas aqui a gente tem muito bonita mesmo. E ela tem como se diz, um relevo, né? Exato, exatamente. Ela tem esses detalhezinhos, né? Que também remetem à Amazônia. Legal, tem toda essa linha aqui. Então, ficamos com França, Dinamarca e Holanda, é França, isso? Dinamarca e Holanda. Tirando o Brasil. Tirando o Brasil. Essa questão da tecnologia, a gente vai falar, mas antes você me deixou curiosa com um assunto. Se eu tivesse que escolher também jogadores que melhor vestiram a camisa do Brasil, sob todos os aspectos, né? Posicionamento, raça, entrega, obviamente títulos, tira Pelé, que não vale também, o extraterrestre. Pelé é um ET. O que você consideraria aí das edições, das camisas e dos seus respectivos protagonistas? Aí você está perguntando para um corintiano, isso tem um elemento muito forte. Eu considero o Sócrates não somente o maior jogador da história do Corinthians, como Sócrates, para mim, é um dos 5 maiores brasileiros da história. É verdade. Então, ninguém vestiu a camisa brasileira. Óbvio, a gente tem Pelé, a gente tem Zico, a gente tem Ronaldo, mas a forma como Sócrates, no momento que a gente vivia, a forma como Sócrates discutiu, a gente não pode esquecer que a Copa de 82 aconteceu num contexto de ditadura ainda simbólico no Brasil. Então, a forma como Sócrates vestiu, nenhum jogador chegou perto de representar, para mim, para um corintiano, e aí considerando esse bias e considerando esse viés, para mim o Sócrates ele é quem melhor encarna e quem melhor vestiu a camisa do Brasil, seja na Copa de 82 quanto na Copa de 86. Você tem alguma coisa dele, assim? Eu tenho. Infelizmente eu não tenho nenhuma camisa da seleção. Mas eu tenho o Sócrates é meu ídolo, o Sócrates é um gênio, o Sócrates dispensa, eu fico até emocionado quando eu falo de Sócrates. Eu não vi o Sócrates jogar, mas eu tenho uma relação absurda de conexão com Sócrates. Eu tenho a primeira bola de prata do Sócrates, que eu comprei da família. Quando a família me procurou, quando
quando a dona Guiomar morreu, eles sabiam já da minha coleção, eles sabiam do cuidado, porque eu acho que esse é um ponto importante, né? Que, de novo, a gente está falando de camisas que contam histórias. Eu até tenho um business, eu tenho um negócio que é o Alambrado, mas antes disso eu tenho um respeito absurdo pela construção, pelo registro histórico, pela manutenção de tudo isso. Então, na minha coleçãozinha de Sócrates, eu tenho 3 itens que eu sou apaixonado. A bola de prata, que ele ganhou em 80. Eu tenho uma camisa da primeira temporada dele pelo Botafogo de Ribeirão Preto, que é espetacular. Eu tenho uma camisa suja usada de 1982. E o único item verde da coleção do Bloco Corinthians é uma camisa que ele usou na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Que, segundo o Rosenberg, não entrava nada verde na casa dele, nem alface, né? Mas isso daí é uma exceção, né? Na minha também não entra. Essa é a camisa do Brasil só. Exatamente, mas é só em momento de Copa. Sabe que é engraçado essa relação que a gente falou um pouquinho, alguns minutos atrás, sobre a urgência que a gente tem de discutir igualdade no futebol. Há uns 6 meses atrás, um pouco menos, quando o Corinthians estava perto, e foi uma feliz coincidência que o Corinthians estava disputando a final do Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Na mesma semana, meu filho de 3 anos e meio chegou em casa e disse, estava jogando bola com ele, e disse, menina não sabe jogar futebol, né, papai? Olha. E, naturalmente, você não pode colocar um custo de preconceito numa criança de 3 anos, mas ele ouviu isso de alguém, ele ouviu isso provavelmente na escolinha, de alguma menina que chutou errado, de algum menino que reforçou um preconceito tão triste quanto esse. E aí eu dei uma sorte enorme, porque era a semana da final. E aí eu levei ele nessa final. Então, acho que a gente, como todos nós, né, como representantes dessa indústria, a gente tem a obrigação de combater, de brigar contra isso, essas coisas que já estão enraizadas, que são super estruturais aí. E ontem, no Jogo do Brasil, na estreia do Brasil, meu filho chegou uma hora e falou, papai, eu posso torcer pelo Brasil, né? Porque ele tem uma pressão para ser corintiano, então ele teve que... E, naturalmente, a gente torceu muito pelo Brasil. Rosenberg está certíssimo, não pode ter verde na casa de um corintiano. Olha, para quem não conhece, né, ainda, o Alambrado, um dos pontos de venda é aqui dentro da Sporteca, então fica o convite, né, com uma modesta amostra do que ele tem. Queria que você contasse um pouco, já nos encaminhando para o final, e por isso eu falo que todo o convidado que vem tem data para voltar. Segundo a Andresa, a nossa produtora, ela me tirou um sarro sobre isso, mas é porque é verdade, meia hora passa muito rápido, a gente fez um recorte aqui, estamos, né, de seleção e camisas. Mas eu queria que você contasse só um pouquinho da tua operação do Alambrado, né? Tem o site, tem esse ponto de venda, se você tem algum outro, já sempre reforçando o convite. E a gente vai falar já dessa questão de tecnologia que ficou um ponto aqui para nós, e essa provavelmente do Brasil, essa de agora, né? É uma das mais tecnológicas também, diga lá. Perfeito. Como eu contei, eu sou colecionador de camisas há mais de 20 anos, e nos últimos anos eu percebi claramente a dificuldade de novos colecionadores entrarem nesse mercado, pela dificuldade de entender se de fato aquela camisa foi usada por um jogador, qual é o histórico dela, como que funciona. A gente, ao passo que a gente tem grandes marketplaces hoje no Brasil que permitem que você compre de A a Z, como diz um deles, que você possa comprar de tudo, você acaba, infelizmente, colocando algumas pessoas que não têm a seriedade que a gente se propõe no Alambrado. Então, o Alambrado é um ambiente, é um marketplace super sério, super cuidadoso, onde a gente não entrega uma camisa sem ter a completa história dela contada, sem ter um trabalho de curadoria, um trabalho de entendimento, um trabalho de respeito. Então, para te dar um exemplo, a gente tem processos de machine learning que ajudam a gente a aproximar a camisa de 1985 que o Zico jogou. Qual que era o patrocínio exato? Qual era a etiqueta que era usada? Como que era a aplicação? Por exemplo, se aquela camisa era pintada ou se ela era silcada ou se ela era uma impressão diferente. Então, a gente vai catalogando, e aí na história do Alambrado a gente já vendeu alguma coisa perto de 6, 7 mil camisas. Que bacana. Todas essas camisas são super fotografadas, super documentadas. A gente tem todo um trabalho aí de metadados para construir essa história, e para que no futuro, e hoje, a gente tem uma rede de colecionadores, são mais de 50 colecionadores, que fazem esse processo de certificação e de venda, porque eles trazem o acervo para a gente vender. A gente tem acervo próprio e também acervo de uma rede de colecionadores, mas a gente quer muito que análise. Hoje, quando uma camisa, por exemplo, souvenir de 1995, um colecionador, ele me liga e fala: Cássio, como era a etiqueta? Como era a aplicação? A gente quer cada dia mais tirar a função do Cássio desse papel de curador. A gente quer colocar a máquina, a gente quer trazer inteligência, a gente quer trazer inovação para esse processo. A gente
tem um acervo gigantesco. A gente, por exemplo, tem praticamente todas as revistas Placar impressas, e a gente faz todo um processo ali respeitando todos os direitos autorais de usar essas imagens para que a gente possa fazer um depara e possa fazer uma aproximação. Ele é um trabalho de difícil escala, sim, porque eu brinco que a gente é alfaiate, né? A gente faz uma coisa meio de alfaiataria, mas a gente, nessa alfaiataria, está tentando trazer elementos de tecnologia, de inteligência artificial, de machine learning, que tudo isso acontece dentro do alambradofc.com.br, que é o nosso site, a nossa plataforma, e te respondendo, a nossa presença física aqui na Sporteca. Eu sou suspeito para falar porque eu me sinto em casa. A gente foi a primeira startup a estar incubada aqui, então a gente completou junto com o Eduardo Tega, junto com o Hugo Verginelli, junto com o Fabinho Scriptilli, 2 anos de presença aqui com a nossa lojinha, e a gente acredita que é uma jornada que está só começando, tem muito de tecnologia, muito de inovação, muito de ciência para a gente entregar no futebol e enriquecer a experiência do torcedor. E de emoção e paixão, né? Que você mesmo falou quando a gente estava em off aqui, de histórias de pessoas que se emocionam ao chegar próximas, né? Às camisas, a ter contato com o Alambrado, com você, né? Com vocês da operação. Então, que é o esporte, né, também, além de negócio, é uma paixão, é a nossa vida, né, a gente vive disso particularmente, mas milhões de pessoas no mundo se conectam por meio do esporte, então acho que é isso, parabéns, né, muito legal, eu mesma acabei ficando emocionada também de ver um pouco dessa coleção, nunca tinha tido contato com tantas assim do Brasil, para mim também é inédito, tenho certeza que você vai adorar. Para a gente fazer uma sessão aqui na loja de contar essa história desde 1970, então a gente coloca na arara e vai contando numa linha do tempo aí, como era em 70, como a gente chegou hoje, e esperamos que a gente possa colocar a sexta estrela. Vamos lá nessa linda camisa tecnológica que a gente tem esse ano. Só para fechar isso, né? Quer dizer, é um ponto também do mercado, né? Do esporte, a venda de camisas, esse produto que a gente já falou que tem todo um peso, né? Não é só um objeto, mas também dessa evolução do ponto de vista tecnológico no tecido, né, na questão do suor. Obviamente o design pode ajudar mais ou menos, principalmente a gola, né, e aí os jogadores ou até quem usa, né, pode se sentir mais ou menos confortável com a gola em V, careca ou etc. Mas acho que o principal ponto é o tecido para a parte de tecnologia, né, leveza e suor, né, hoje acho transpiração, que né? Super, acho que são 3 elementos, né, acho que você tem toda a questão aerodinâmica, que o corte, a forma como ela vai acontecendo, ela pode ajudar para que esse desempenho seja favorecido. Você tem a questão aí de retenção de suor, e você tem uma coisa que faz muita diferença mesmo nessas camisas, que é o peso delas. Legal. Assim. Elas são muito confortáveis, são muito leves. Você veste a camisa, quando a gente faz uma conexão, não precisa olhar para os anos 70, tampouco para os anos 80. A gente pega uma camisa de 15 anos atrás, a evolução tecnológica ela é brutal quando a gente olha para isso. Então, eu acho que são esses os 3 pontos principais. Tem uma coisa que os colecionadores reclamam muito e criticam muito, e tem uma série de colecionadores apaixonados, que são as camisas de manga longa. Porque não se faz mais camisa de manga longa. Bem observado. Você não tem jogador. Uma aqui, né? Eu tenho uma de 2002 de manga longa aqui, que é essa aqui. Boa, que a gente mostrou. Essa do Ronaldo de manga longa, com o petzinho da Copa da Coreia e do Japão. Legal. Mas não se faz mais, né? Então não tem hoje mais a camisa de manga longa, são aquelas mantas, aquelas camisas térmicas que são colocadas por baixo, que ajudam também em toda essa questão aerodinâmica, física e, enfim, para garantir aí a qualidade, para garantir o desempenho, um desempenho mais acelerado dos jogadores. Tem colecionador que é completamente apaixonado, tem colecionador de camisa de manga longa. Pronto. Então ele só tem camisa de manga longa, e aí são as loucuras. A gente pode ir num próximo episódio falar sobre loucuras de colecionadores. Eu tenho uma última pergunta, que tá demais esse episódio, gente, mas é uma pergunta mais de leiga mesmo. Colecionador usa as camisas ou prefere mantê-las num santuário de camisas? Pois é, excelente pergunta. Eu não uso as camisas. Camisa usada por um jogador eu não uso nunca, jamais. Aquela que você falou do Sócrates, rapidamente, um parênteses, você falou suja, significa que nunca foi mexida desde então, é isso? A gente Ou seja, mantém os resíduos. Exatamente. Olha que coisa. Exatamente. A camisa ela tá suja mesmo, assim, até hoje. Ela tem o barro meio que se incorporou na trama do tecido. Especialmente na coleção pessoal, eu tenho porque quando a gente fala de venda e outros colecionadores, você tem que combinar o jogo e não existe verdade absoluta. Claro. Né? A verdade é a verdade do Cássio, que não é a verdade de tantos e tantos outros colecionadores. Especialmente na minha coleção pessoal, eu não lavo nunca. Não se
presta para isso, é para colecionar, né, curtir aquilo, não usa, nunca sai para dar uma voltinha. Eu nunca saio, eu nunca restauro a camisa. Eu tenho camisas que rasgaram, porque elas vieram rasgadas já. Bom. Eu entendo que é um pouco do respeito ao tempo, de respeitar aquele momento. O patrocínio caiu. É isso, that's fine, ele caiu. Bom, a vida é isso, né? Transformação, impermanência, tudo vai mudando. Uma das camisas que eu mais amo na minha coleção é uma camisa do Rivellino, que ela tem um rasgo aqui que o tempo fez ela rasgar, fez ela se descosturar. Eu não acho que é justo eu levar e fazer uma intervenção nessa camisa. De novo, respeito quem faz, mas a minha verdade de colecionador é essa. Então, não uso as camisas que foram usadas por jogadores. Até porque elas são fininhas, eu fico com a barriga mais aparente. É melhor cuidar disso. Não. É melhor não passar vergonha na rua com uma camisa. Ela quietinha ali, né? Exatamente. Muito bom. Cássio Brandão, olha que papo, viu? Eu tenho certeza que vocês adoraram também. Eu que adorei, de novo, obrigado. Fica o convite para conhecer mais sobre o Alambrado, né? Sobre essa história, esse marketplace que faz tanta diferença na vida dos torcedores, dos fãs do futebol, do esporte. Então, parabéns pela trajetória, por um trabalho tão excepcional e obrigada por estar aqui com a gente. E, obviamente, né, é da casa, é aqui da Sporteca, então que você possa vir conhecer o Alambrado aqui na Sporteca e todo o seu trabalho. Muito obrigada. Super, obrigado. O prazer foi todo meu. Venham visitar o nosso Alambrado aqui na Sporteca e alambradofc.com.br ou Alambrado Futebol e Cultura nas redes. Maravilha. Super obrigado. A gente vai seguir falando com ele, que vai já para a Copa do Mundo, já vai estar embarcando daqui a pouquinho, né? Vai embora acompanhar o Brasil nessa jornada aí de sequência de Copa. E, claro, você segue com a gente aqui no Sporteca Talks, Tecnologia e Inovação no Esporte, um podcast semanal especial de Copa nessa segunda temporada. A gente tem um próximo encontro na outra terça-feira. Tchau, tchau. Obrigada.